Irmãos, nós vamos dar início aos nossos estudos na nossa nova revista, cujo tema é a fé que foi dada aos santos. Essa expressão, ou essa frase, é tirada de um texto bíblico, de Judas, capítulo 1, verso de número 3, onde o apóstolo diz: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que Judas diz aqui é que o objetivo dele era escrever sobre a fé que foi dada, sobre a comum salvação daqueles irmãos, mas uma vez que a fé que foi dada aos santos estava sob ataque, ele os exorta a batalharem diligentemente pela fé. E nesse sentido, irmãos, nós observamos um dos aspectos sobre os quais nós comentamos sobre a fé nos nossos estudos passados. Nós falamos que a fé é um descanso no nosso Deus fiel em Cristo, proporcionada pelo Espírito Santo, e também a serenidade decorrente das promessas oferecidas no Evangelho. E por meio dessa definição, nós estudamos que um dos aspectos que compõe a fé é o conteúdo. Não é o único aspecto, mas é um dos aspectos importantes. Então, nós também falamos da fé em termos de conteúdo. E, nesse sentido, a nossa revista vai trabalhar justamente sobre esse conteúdo que nos foi dado, que nos foi revelado por Deus na Palavra de Deus, e que foi mantido ou transmitido pela igreja ao longo dos tempos. Por isso que o subtítulo da nossa revista é História e Teologia dos Credos e Símbolos de Fé. Nós vamos falar um pouco sobre a história e sobre os princípios teológicos que dizem respeito aos símbolos ou aos resumos da nossa fé, especialmente os credos da igreja primitiva e a confissão de fé que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, subscrevemos. E na nossa lição de hoje eu quero fazer justamente antecipar alguns conceitos que nós vamos trabalhar de forma panorâmica sobre a questão da subscrição confessional, que é algo que a nossa igreja pratica. O que é subscrição confessional? Subscrever é assinar embaixo. Então, em outras palavras, quando nós subscrevemos a uma confissão, nós estamos assinando embaixo nas verdades que estão contidas naquela confissão, justamente porque a palavra de Deus nos ordena que nós confessemos a nossa fé. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se professa para a salvação. Então, nós, como igreja, confessamos publicamente uma série de verdades e elas estão contidas nesses documentos que resumem os principais pontos da fé que nos foi dada. Então, nós vamos meditar hoje sobre a importância da subscrição confessional na vida da igreja. E eu vou defender para os irmãos que confessar publicamente a fé por meio de documentos não é simplesmente algo útil para a igreja, mas é um imperativo, é o que as Escrituras nos ordenam. Por isso nós o fazemos. É isso que eu vou defender com os irmãos. Eu vou me basear neste livro, cujo título é justamente o Imperativo Confessional, em que o autor, em 6 capítulos, vai trabalhar esse tema da seguinte forma. Primeiro ele vai falar sobre a acusação cultural dos nossos dias contra credos e confissões. Nesse primeiro capítulo, ele vai analisar a nossa sociedade de hoje e vai mostrar o porquê tantas igrejas abandonaram a subscrição de documentos de fé. Isso tem razões culturais. Isso diz respeito a algo que é comum no nosso século e nós vamos meditar um pouco sobre isso. Depois ele vai falar sobre os fundamentos de nós confessarmos esses documentos, fundamentos bíblicos. Será que a Escritura tem a nos dizer algo sobre isso? Ele defende que sim. Ele vai mostrar como isso foi entendido na igreja primitiva, ou seja, nos primeiros anos que sucederam à morte dos apóstolos. Depois, sobre as confissões protestantes clássicas, ou seja, no contexto da reforma protestante, como que esses documentos foram vistos e entendidos pela igreja protestante em geral. E depois ele vai falar sobre 2 aspectos que dizem respeito mais à utilidade prática desses documentos na vida da igreja hoje. Como nós podemos usar a confissão como meio de louvar a Deus e como nós podemos utilizá-lo também para o nosso crescimento e edificação como igreja. Ele termina com um apêndice sobre a revisão e a complementação das confissões, mas eu não vou trabalhar, pelo menos neste momento, este apêndice. Então, quais são os principais pontos que ele defende no livro? Ele diz que todos os crentes subscrevem a um credo, a um resumo da sua fé. Só que alguns fazem isso de forma pública e outros fazem de forma particular. Se você chegar para algum cristão e falar o que você crê, provavelmente ele vai resumir alguns pontos para você do que ele crê. Então, ele vai defender que essa discussão não é de pessoas que têm um credo público, ou melhor, pessoas que têm um credo e pessoas que não têm, mas sim pessoas que têm um credo público, específico, e outras que têm um credo privado, particular e subjetivo. E ele vai defender que uma vez que todos têm um credo, é melhor, mais útil e mais coerente com a palavra de Deus que esse credo seja público e objetivo, e não variando de acordo com a subjetividade das pessoas. Então, ele vai falar também que essa discussão não diz respeito à discussão sobre tradição contra a Escritura. Não é contrapor a tradição, ou seja, os credos e confissões à Escritura, mas sim entre a adesão a uma tradição que é baseada nas Escrituras e uma que não é.
O que ele vai defender é que a tradição que nós recebemos por meio dos credos e confissões é uma tradição bíblica. Nada mais é do que uma forma de transmitir os preceitos da palavra de Deus para nós. E nesse sentido nós não rejeitamos a tradição. Isso é importante, irmãos, porque quando nós olhamos para as diversas denominações ditas cristãs, nós temos dois excessos com relação à tradição. Nós temos, por exemplo, o catolicismo romano, que vai colocar um peso tão grande à tradição, que ele é equiparado ao valor das escrituras sagradas. Então, para eles, é como se a tradição carregasse um peso de inspiração divina e é o padrão pelo qual nós entenderíamos a Escritura. Nós não cremos nisso. Mas, ao mesmo tempo, nós não desprezamos a tradição como algumas denominações protestantes fazem. Muitas denominações protestantes vão olhar para a tradição e vão falar que, bom, se ela não é inspirada por Deus, então ela não tem valor ou peso sobre nós, o que também é um problema. Nós entendemos que a tradição, quando baseada pelas Escrituras, quando subordinada à autoridade das Escrituras, também é autoridade sobre nós. E a razão é simples. Nós cremos que o Espírito Santo ilumina os cristãos para o entendimento da palavra. Não só hoje, mas ele fez isso ao longo de toda a história. Então sempre houve na história pessoas inspiradas apenas os autores bíblicos, mas iluminadas por Deus para entender aquilo que foi inspirado, aquilo que está nas Escrituras, e eles nos ajudaram a entender esses conceitos ao longo da história da igreja. E os termos que são utilizados para isso são termos latinos. Ele vai falar que a Escritura é sempre a norma que normatiza os credos, enquanto os credos são normas normatizadas, baseadas na palavra de Deus e verdade à medida em que elas concordam com a palavra de Deus. Então, as confissões e credos não são a Escritura, mas são a síntese das principais doutrinas contidas nela. Tudo bem até aqui? Podemos começar? Então nós vamos começar sobre aquilo que eu falei, sobre o problema moderno do desprezo do passado. O desprezo do passado é, infelizmente, um dos principais problemas dos dias de hoje. As pessoas desprezam o passado. E nós podemos mostrar algumas razões para isso. Em primeiro lugar, uma doutrina ou uma ideologia, muitas vezes inconsciente por parte das pessoas, chamada cientificismo. O que é o cientificismo? É a presunção do presente em pensar que ele é melhor que o passado e que o futuro será sempre melhor que o presente por causa dos desenvolvimentos científicos. Então é uma visão equivocada de que a história está sempre em progresso e que uma vez que essa história está em progresso linear, tudo que vem para frente é melhor do que aquilo que veio para trás. Por causa dos avanços científicos, por causa do conhecimento adquirido pelo homem. Então isso leva as pessoas a desprezarem o passado. Se hoje é melhor, o passado é pior, então é muito melhor aquilo que nós temos hoje. Geralmente por causa do avanço científico. Mas isso é um problema. É uma ideologia equivocada. A gente sabe que houve muito avanço no passado que, proporcionalmente, pode ser até maior do que avanços que nós temos hoje e no futuro. Por exemplo, se nós olharmos para a síntese de Aristóteles sobre a lógica, nós não teríamos nenhum dos desenvolvimentos científicos que a gente tem hoje se não fosse um grego, há muitos anos atrás, escrevendo sobre a lógica. Então, é presunçoso da nossa parte hoje olharmos para o passado simplesmente desprezando, porque hoje nós temos tanto conhecimento científico, sendo que nós só temos esse conhecimento por causa dos avanços e desenvolvimentos do passado. Então, esse é um dos primeiros problemas, o cientificismo. Ele pode ser um cientificismo interiorizado na mentalidade geral das pessoas, mas nós temos também pessoas que afirmam isso publicamente, que são cientificistas. O avanço da tecnologia. Nós temos isso como algo que acidentalmente trouxe também um desprezo pelo passado. Como a gente teve um avanço tecnológico muito grande nos últimos tempos, aqueles que já estão inseridos nesse contexto, geralmente têm maior facilidade com a tecnologia do que aqueles que vieram antes. E qual que é o problema? Geralmente os mais velhos, nesse aspecto da tecnologia, começam a aprender com os mais novos. E aí isso leva muitas vezes os mais novos a olharem com presunção para aqueles que são mais velhos e desprezarem, porque nesse aspecto específico da tecnologia, os mais velhos talvez aprendam com eles. Sendo que em tantas outras áreas, os mais novos devem aos mais velhos o aprendizado. Então isso leva muitas vezes os mais novos a olharem com presunção para o passado por conta disso, do avanço rápido da tecnologia. Consumismo. A ideia de que a vida só será satisfeita quando adquirir-se algo que não se tem no presente. Também é uma forma de olhar para as coisas, sempre olhando para aquilo que vem depois. Eu preciso consumir, eu preciso ter. Isso leva a pessoa sempre a desprezar a situação anterior, demonstrando falta de contentamento. O crescimento das minorias, essa ideia de que nós temos diversas minorias, cada uma com uma identidade diferente, isso anula o senso de unidade da raça humana, da humanidade como um todo coeso, porque a gente enfatiza sempre a minoria X, a minoria Y, como se fossem elas, por si mesmas, autossuficientes, sendo que, na verdade, a Escritura nos mostra que a humanidade compartilha uma imagem de Deus que a faz unificada.
E uma vez que nós temos esse crescimento das minorias, por exemplo, no Brasil isso não é tão comum como é nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos nós temos ainda resquícios de uma segregação racial muito forte. E é claro que nós abominamos qualquer tipo de racismo ou divisão, justamente porque a Escritura nos mostra que a humanidade compartilha da imagem de Deus. Mas como efeitos colaterais dessa divisão racial que há ainda nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, algumas comunidades negras que se recusam a professar confissões de fé antigas porque elas foram escritas por brancos, o que também é um erro, justamente porque a gente perde essa ideia do sentimento de uma natureza humana unificada. Da mesma forma como um branco aprende com um negro também aprende com um branco, porque nós fazemos parte da mesma raça humana criada por Deus, a sua imagem e semelhança. Então, esse crescimento das minorias e a excessiva separação que nós temos nos dias de hoje também promove o desprezo pelo passado. Nós temos também ideologias ou filosofias que falam que o uso de palavras traz segregação e divisão. Então, afirma-se que as palavras são meios de marginalização de grupos. E quando a gente usa palavras definidas, quando a gente usa conceitos específicos, nós marginalizamos aqueles grupos que, de alguma forma, podem se sentir ofendidos ou não parte daquilo por causa das palavras. Isso também é muito comum, especialmente no contexto americano. Misticismo, isso aqui é muito comum ainda no nosso contexto brasileiro. O iluminismo, que é aquela série de avanços, não necessariamente avanços positivos, mas o iluminismo foi um movimento na história que se viu como um grande avanço em relação ao pensamento passado. Então eles viam, olha, os anteriores viviam numa época de trevas, nós agora, por meio da razão, trazemos uma era de luz. Isso os levou a desprezar muitos dos dogmas e conceitos cristãos. Nesse sentido, por causa do iluminismo, o cristianismo muitas vezes passou a perder o seu caráter dogmático, porque as pessoas falavam, não, o iluminismo destruiu as bases racionais da nossa fé. Então nós vamos nos apegar à religião como sendo simplesmente um meio de relacionamento com Deus, e olhar para o cristianismo como algo místico. Se o cristianismo tem um caráter meramente místico, então os dogmas contidos nos credos e confissões são desprezados. Então, o misticismo gera esse desprezo pela verdade objetiva contida nos credos e confissões. E nós temos diversas igrejas por aí que têm esse caráter místico. Não, nós não precisamos de credos, não precisamos de dogmas, o que nós valorizamos mais é essa pretensa relação com Deus que eles dizem ter. Pragmatismo, a ideia de que crenças não são importantes. Temos muitas igrejas que pensam isso também. Não importa os dogmas, não importa a revelação objetiva, o que importa é se nós fazemos algo que funciona, que traz as pessoas, que faça com que as pessoas se sintam bem acolhidas. É claro que nós queremos acolher bem as pessoas, mas nós não fazemos isso à parte ou separado da revelação objetiva de Deus. Anti-autoritarismo. O que as pessoas dizem? Uma vez que os credos são feitos por instituições, os seus membros são obrigados a segui-los, e as pessoas não querem se submeter à autoridade. Isso é um dos principais problemas dos dias de hoje. As pessoas são avessas a qualquer tipo de autoridade. Como assim eu vou ter que prestar contas para alguém? Como assim eu vou ter que me submeter oficialmente àquilo que uma denominação diz? As pessoas querem viver sua vida da forma como bem entendem, e nesse sentido desprezam a autoridade das instituições, consequentemente dos credos e confissões. E por fim, medo da exclusão. Algumas pessoas temem criar limites que façam com que alguns façam parte de outros. A ideia é nós temos que receber todo mundo. Se nós colocarmos limites, as pessoas vão querer fazer parte. E isso também é o que nós vemos claramente nos dias de hoje. Então, nós vemos que todas essas questões que são aqui apresentadas, em maior ou menor grau, trazem para a igreja de hoje esse senso de ruptura histórica ou de desprezo daquilo que veio antes. E, consequentemente, um temor de professar publicamente credos e segurança. Alguns são mais presentes no nosso meio, na nossa comunidade, outros são menos, outros a gente vê de forma mais clara em outros países ou em outras regiões, mas de alguma forma, todas essas coisas fazem parte dessa forma de pensar moderna e leva as pessoas a desprezarem credos e confissões. Cientificismo, o avanço muito rápido da tecnologia, consumismo, o crescimento das minorias, o medo de utilizar as palavras como meio de segregação, misticismo, pragmatismo, anti-autoritarismo e o medo da exclusão. Alguém quer comentar algo sobre isso? Ou perguntar? A questão do pragmatismo, qual seria o exemplo prático? Pragmatismo. Uma igreja que tem claramente uma identidade histórica e que quer tirar todos os símbolos que associam ao passado
pinta sua parede de preto, coloca luzes coloridas e vai chamar as pessoas simplesmente por chamas. Pode ser um exemplo, não? É claro que a gente não pode dizer que toda igreja que tem parede preta é pragmática, mas via de regra, o que motiva igrejas a mudarem é por uma questão meramente pragmática. Elas querem chamar as pessoas por simplesmente. Ao invés de chamar as pessoas pela palavra que está sendo exposta, eles fazem isso tentando criar um ambiente que seria mais familiar aos jovens, especialmente. Não seria o jovem que está sendo muito bem. Seria um exemplo. Tem tantos outros exemplos, mas geralmente isso. Certo? Então vamos passar. Uma vez que a gente viu essas visões da modernidade que levam ao desprezo das pessoas de fé, nós podemos observar que, via de regra, essas coisas dizem respeito ou ao desprezo da autoridade, ou do passado, ou de qualquer coisa além do ego. Então a gente poderia resumir tudo aquilo que foi dito em três coisas: ou a rejeição de autoridades, muito comum no nosso dia, ou a rejeição do passado, como algo antiquado, que não tem que nos ensinar, ou a rejeição de qualquer coisa além do ego, porque muitas vezes essas coisas surgem simplesmente de nós não querendo o perdão das nossas vidas pessoais ou do nosso próprio ego. Então, qual que é a regra pela qual enxergo a realidade? Sou eu mesmo. Por isso que eu não preciso de regra para você. Basta eu dizer aquilo que me apetece mais. E muitas vezes as pessoas fazem isso sob pretextos aparentemente nobres. Tem pessoas que dizem ser bíblicas quando dizem não creem em nenhum credo além da Bíblia. Falam, não, para mim, eu não preciso de credo, eu já tenho a Bíblia. Certamente você já ouviu algo desse tipo. Só que isso, apesar de parecer piedoso, na verdade é simplesmente egoísmo. É alguém dizendo, bom, eu não preciso que ninguém me ensine aquilo que a palavra de Deus diz. Eu sou autossuficiente. Eu consigo entender, compreender claramente tudo que Deus quer me dizer. Egoísmo, rejeição à autoridade. Mas na verdade, já aconteceu com você. Mas na verdade, o que nós observamos é que isso é mais resultado de alguém que teve a sua mente moldada pelo mundo do que alguém que realmente refletiu, olhou para as escrituras e ele falou, não, as escrituras dizem que eu não preciso ter um credo, não preciso. Porque na verdade, se ela olhasse para as escrituras, ela veria, e nós vamos observar, que o que as escrituras nos ensinam é que nós devemos ser humildes e dispostos a aprender com aquilo que nossos pais no passado nos disseram. Certo? Então, partindo daquilo que a gente viu que é equivocado e que é comum nos dias de hoje, quais são os nossos princípios e pressupostos para a defesa dos credos e confissões? Em primeiro lugar, que o passado é importante e tem assuntos relevantes para nos ensinar. A primeira coisa é a valorização do passado como algo positivo para nós que pode nos ensinar alguma coisa. Em segundo lugar, que a linguagem é um veículo adequado para a transmissão da verdade através do espaço-tempo. Ou seja, uma vez que Deus estabelece o homem como um ser capaz de utilizar a linguagem, essa linguagem estavelmente comunica aquilo que Deus quis revelar na história. A linguagem é importante. Deus quis se revelar de forma verbal, por meio de uma linguagem, por meio das escrituras. E da mesma forma nós transmitimos essa verdade por meio de palavras. E terceiro, deve haver um corpo ou instituição que possa aplicar com autoridade esses documentos. Esse alguém, essa instituição é a igreja. Não como se a igreja fosse ela mesma inspirada por Deus, ou infalível, como pensa a igreja de Roma, mas ela sim recebe uma autoridade derivada da palavra de Deus para aplicar essas verdades. Certo? Então nós vamos começar a ver justamente isso. Será que as escrituras nos mostram que a palavra é importante? E nós vamos observar isso. Se os irmãos se lembram, no João capítulo 1, nós temos a revelação de Cristo como sendo o verbo de Deus. O verbo falado por Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Então, Deus utiliza essa analogia do verbo justamente para falar sobre o papel de Cristo na criação. O poder de Deus consiste justamente na fala de Deus. Se a gente volta lá para Gênesis 1, disse Deus, haja luz. E então ouvimos. Então Deus é um Deus que se revela falando. Ele utiliza essa analogia da fala para indicar o seu poder. A criação e as alianças de Deus são baseadas na presença de Deus em fala. Nós temos não apenas Deus falando para criar todas as coisas, mas quando ele vem ao homem para fazer uma aliança, o que ele faz? Ele fala com o homem. Ele chama Abraão. Ele diz a ele as suas promessas. Ele aparece a Moisés na sarça e fala com ele. Ele escreve aquilo que ele disse em tábuas de pedra e revela para o povo de Deus. Então ele faz isso por meio da fala. Deus se faz presente entre o povo por meio dos profetas. E se os irmãos sabem o que significa a palavra profeta? Literalmente a boca de Deus. A palavra hebraica para profeta significa a boca de Deus. Então quando há profetas no povo de Deus, nós temos Deus falando com o seu povo e demonstrando a sua presença. Alguém lê
Amós, capítulo 8, versos 11 e 12, por favor. Livro do profeta Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda a praia, procurando a palavra do Senhor, não a acharão. O profeta Amós está falando aqui, está falando de uma maldição do Senhor, em decorrência da desobediência do seu povo, de uma época em que o povo estaria sedento pela palavra de Deus, procuraria a palavra de Deus, mas Deus tiraria essa palavra. Então, qual que é a maldição de Deus aqui? Ele não falar. O silêncio de Deus é igual à sua ausência. Essa é a ideia. Como que Deus demonstra a sua ausência maternal pelo povo? Não trazendo a sua palavra, ficando em silêncio. Quando a gente olha, por exemplo, para o Salmo 115, qual que é o contraste que Deus faz com os ídolos? Ele fala, os ídolos têm boca, mas não falam. Por outro lado, Deus verdadeiro é aquele Deus que fala e que ensina o seu povo a sua vontade. Então, o meio que Deus escolheu para mostrar sua presença e verdade é a linguagem. Assim como o meio humano de responder a Deus e o meio que os homens se comunicarem entre si sobre Deus é o meio da linguagem. Deus fala conosco, nós respondemos a Ele falando. Por meio da nossa declaração de louvor, por meio da nossa confissão pública de fé, por meio de nós confessarmos os nossos pecados. Então nós respondemos a Deus falando por meio de palavras. E nós falamos uns com os outros sobre Deus por meio de palavras. Por exemplo, nós temos Deuteronômio como um grande sermão no qual Moisés fala ao povo. Nós temos a Páscoa, por exemplo, o que deveria ser feito? Os filhos perguntariam aos pais o significado daquilo e os pais responderiam por meio da fala. Então as Escrituras nos mostram claramente a importância da fala, da linguagem para expressar aquilo que é a vontade de Deus. E os credos são justamente tentativas de resumir e expressar os elementos básicos da fé por meio das palavras. É um resumo verbal daquilo que nós cremos. Então, a nossa crença não é expressa apenas em sentimentos, aquilo que nós sentimos a respeito de Deus, mas nós discorremos sobre isso. Foi o que nós vimos em uma das aulas sobre a fé, na qual nós dissemos que a fé precisa ser explicitada. Nós não apenas cremos implicitamente nas coisas que as Escrituras dizem, mas nós explicitamos isso por meio da nossa fé. Falando. Foram construídos em tempos e por pessoas diferentes, mas são unidos pelo horizonte compartilhado da revelação de Deus em Cristo, né? Nós temos credos que foram feitos no primeiro e segundo século, confissões que foram feitas no século XVI. Nós hoje falamos essas mesmas palavras no século XXI, e ainda que contextos diferentes tenham feito com que eles surgissem, pessoas de criações e formações culturais diferentes, eles nos unificam, justamente porque a igreja é unificada em Cristo Jesus, baseada na mesma palavra de Deus. A mesma palavra de Deus que nós temos acesso, eles também tinham, e por isso nós somos unidos por esses horizontes compartilhados. Nós vemos juntos por meio de tudo isso. E a igreja é a instituição ou um corpo organizado e autoconsciente de pessoas que se identificam nessa fé e reconhecem uma estrutura de autoridade. São reunidos na igreja, reconhecem que pessoas que foram chamadas por Deus pelo exercício dessa autoridade e, consequentemente, se submetem a essas verdades resumidas pelos Deus. Então, a igreja é responsável por transmitir a tradição bíblica na história. Essa é uma das funções da igreja, transmitir a tradição bíblica. Não a sua pretensa tradição, colocada em pé de igualdade com a Bíblia, mas aquilo que as Escrituras nos dizem e por meio da tradição, trazê-la ao povo. Alguém lembra para mim? Romanos 10, 9 e 10. Então veja o que Paulo diz aqui. Ele fala que nós cremos com o nosso coração a respeito da ressurreição de Cristo por Deus, mas nós também confessamos por nossa boca esse senhorio de Jesus resultante da sua ressurreição. Essa é a crença comum da igreja, do corpo de Cristo. Nós somos reunidos justamente por crermos e confessarmos essa mesma verdade. A igreja não é simplesmente um clube no qual nós nos reunimos com pessoas que têm alguma afinidade conosco, mas de pessoas que foram transformadas por Deus e que creem no coração dessas verdades e publicamente confessam essas mesmas verdades. Então, pertencer à igreja significa confessar com a boca e crer com o coração. A crença doutrinária que diz respeito a Cristo tendo ressuscitado e a declaração
de que Jesus é o Senhor, não ligado a outro. Então, crer necessariamente nos leva a confessar. Não existe uma coisa sem a outra. Nós não apenas cremos com o nosso coração. Isso é demonstrado por meio da nossa confissão pública de fé. Alguém lê 1 Coríntios 3:1, por favor? O que nós temos aqui como contexto desse texto? Paulo está falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja marcada por divisões. Era uma igreja em que alguns se diziam fiéis a Paulo, outros a Apolo, outros a Pedro, que nem mesmo havia estado naquela região, e outros, pretensamente sendo mais espirituais, diziam ser de Cristo Jesus. O problema é que essas pessoas acabaram seguindo o seu próprio entendimento, ou aquilo que tinham mais afinidade, traziam divisão à igreja. E Paulo aqui nos exorta a abandonarem a maturidade em favor da unidade da igreja. Quando nós passamos alguns capítulos depois, ele vai falar justamente sobre a importância da disciplina em alguns contextos nos quais há um impedimento para essa unidade ser estabelecida. Então, aqui nos exorta. Mas ele diz, em última instância, aqueles que colocam obstáculos ao ensino da doutrina correta devem ser excluídos. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos essa preocupação apostólica. Nós vemos especialmente Paulo descrevendo, discorrendo sobre a importância do ensino doutrinário correto na igreja, a ponto de estabelecer bispos, líderes, pastores na igreja, para impedir que esses falsos ensinos entrem na igreja. Então nós temos no Novo Testamento a figura do presbítero, ou do bispo, como sendo aquele que, entre outras funções, ensina e refuta o erro. Se os irmãos se lembram, nós vimos essa responsabilidade nas nossas posições sobre Tito. Eu não escrevi o texto aqui, mas abra rapidamente sobre Tito, para ver qual foi o uso disso. Isso de Paulo a Tito. Veja só o verso 9. No verso 9, ele fala sobre a importância dos presbíteros. E ele diz que ele deve ser também apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para duas coisas: tanto para exortar pelo reto ensino, ou seja, instruir a igreja por meio da palavra, como também para convencer os que o contradizem. E aqui ele está falando sobre essa função apologética da defesa da fé por parte dos presbíteros. Por que eles têm que conhecer a palavra de Deus? Justamente para impedir que esses insubordinados propaguem os seus falsos ensinos. Por isso, no verso 11 ele fala: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casos figueiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Então, a doutrina verdadeira se contrapõe a essas falsas doutrinas que também são trazidas por meio de palavras que precisam ser contrapostas com a palavra verdadeira. Então, nós temos a doutrina como sendo especialmente confiada a uma categoria especial de pessoas qualificadas e investidas de autoridade. Por que Tito deveria ir para a cidade de Creta para instituir líderes, presbíteros qualificados, para que não tivessem a doutrina fiel contida nas Escrituras Sagradas? Alguém lembra para mim 2 Timóteo 1:13? Paulo vai expressar essa mesma preocupação, agora falando com Timóteo. Veja o interessante que ele fala aqui. Paulo instrui Timóteo, que era pastor, aqui não apenas não tivesse a palavra, que ele havia ouvido de Paulo, mas o próprio padrão dessas santas palavras. Ele chama de padrão das santas palavras. Há palavras que Paulo diz que são sãs, que são sadias para a vida da igreja, para a saúde da igreja, e o padrão dessas palavras deve ser mantido, ou seja, um sistema específico dessas palavras. Paulo tinha preocupação não apenas de que a doutrina essencialmente fosse divulgada, fosse mantida na igreja, mas que o próprio padrão no qual Paulo havia se empenhado para transmitir o fosse. Por quê? Porque ele entendia que as palavras comunicam uma realidade. E se as palavras comunicam uma realidade a respeito de Deus, a respeito da obra de Cristo Jesus, elas precisavam ser mantidas. Por isso a importância de nós mantermos não apenas aquilo que nós pensamos ser as doutrinas corretas, mas os termos específicos que explicam essas doutrinas. Isso gerou algumas controvérsias na história, mas nós temos, por exemplo, as discussões a respeito da pessoa divina e humana de Cristo Jesus. Nós dizemos que Cristo tem duas naturezas, mas ele é uma só pessoa. Aí você pode falar e falar: não, eu creio que Cristo são duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Creio que ele é um ser unificado, mas é uma pessoa divina e uma pessoa humana.
Quando a gente fala isso, por mais que talvez o que a pessoa queira dizer seja o mesmo que nós queremos dizer, nós temos esse padrão de palavras estabelecido, de que natureza diz respeito à sua divindade, à sua humanidade, mas pessoa é uma pessoa unificada, uma pessoa que é, ao mesmo tempo, divina e humana. Então o padrão precisa ser mantido também. E Paulo mostra a nossa preocupação, ele deveria manter o padrão das suas palavras. Por quê? Por uma preocupação teológica, é a verdade que está em jogo, nós precisamos zelar pela verdade, mas também pastoral, porque quando a igreja reconhece a verdade de Deus nos termos adequados, ela consegue viver melhor a sua vida, entendendo a ação de Deus na história, entendendo a ação de Deus na própria vida da igreja. E o próprio Paulo parece ter demonstrado ou expressado formulações em forma de credo para a igreja professar. Nós temos alguns exemplos. Vamos ler o da Timóteo, que está mais perto primeiro? 1 Timóteo 3,6, ou 3,16, melhor dizer. 1 Timóteo 3,16. Alguém lê para mim, por favor? Foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, escrito no mundo, recebido na glória. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que provavelmente há um pequeno recuo logo depois da palavra piedade. Então é como se o texto estivesse mostrando, olha, as palavras de Paulo vão até a piedade, evidentemente grande mistério da piedade, e Paulo aqui passa a citar alguma coisa. Tudo indica que isso que Paulo está citando aqui era um credo que já era conhecido pela igreja naquele período. Um credo que resume a obra de Cristo. Ele foi manifestado em carne, justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, escrito no mundo e recebido na glória. O resumo da obra do ministério de Cristo Jesus. As palavras são usadas aqui parecem que têm uma origem anterior a Paulo. Paulo então está professando essa fé que era compartilhada pela igreja naquele período. Então aqui nós temos um exemplo de credo nas Escrituras. O outro, Filipenses 2, 5 a 10, é um texto maior, nós teremos a oportunidade de expô-lo num momento adequado, mas abra sua Bíblia em Filipenses 2, verso 5. Observe só, no verso 5 nós temos aquelas que seriam as palavras de Paulo. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A partir do verso 6, os estudiosos, observando a estrutura na qual o texto é escrito, demonstram que também ele está citando um credo que era comum na igreja naquele período. Então, qualquer ideia de Paulo, olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Agora, ele cita esse credo para basear isso. Pois ele, subsistiu de palavra de Deus, não julgou com usurpação sexual a Deus. E assim por diante, ele vai falar da organização e da exaltação de Cristo até o verso número 11. Então, ele também está citando aqui um credo que era comum na sua época para basear a exortação que ele estava fazendo aos Filipenses. Mas isso não é apenas coisa do Novo Testamento. Nós já temos isso no Antigo Testamento. O que nós temos em Deuteronômio 6, verso 4? Vamos ler aqui. Alguém lê para mim, por favor. O Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse texto é conhecido como sendo Shema. Porque a primeira palavra para esse texto é Shema. Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para que servia esse texto na comunidade do povo de Deus no Antigo Testamento? Era uma declaração de fé que eles faziam. Quando se reuniam no templo e posteriormente nas sinagogas, eles declaravam publicamente essa fé contida em Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, na comunidade de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles estavam professando essa crença, essa fé no Deus que é o único Senhor. Nós já temos um novo credo sendo estabelecido em Deuteronômio 6, verso 4. Provavelmente Jesus professou essa fé. Jesus que frequentava a sinagoga, Jesus que tinha os costumes judaicos da sua época, certamente professou o Shema como sendo a sua função de fé. Então, as Escrituras nos mostram credos. Se as Escrituras nos mostram credos, nós também entendemos a importância deles para a vida da igreja hoje. O que a gente pode concluir então? Que aqueles argumentos que são usados contra o uso das confissões e dos credos resumem-se à rejeição da autoridade da igreja e do passado. Mas nós vimos que a palavra é importante na transmissão da revelação de Deus e também na sua preservação. E nesse sentido, a igreja é a instituição estabelecida por Deus com autoridade para preservar a tradição bíblica e evitar o erro, como nós vemos especialmente nas cartas pastorais de Paulo. Essa preocupação de que os líderes, os presbíteros, os bispos mantenham o padrão das palavras que foi deixado pelas Escrituras e então façam calar aqueles que ensinam o erro. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguém quer comentar algo?
Então nós já vimos que geralmente os argumentos utilizados pelas pessoas para negarem as confissões dos credos não são motivações bíblicas. São motivações geralmente relacionadas ao pensamento comunitário. Mas em segundo lugar, nós vemos que as Escrituras nos mostram a importância de nós termos padrões de suas palavras que são transmitidos com o objetivo de preservar a verdade e refutar o erro, porque a igreja é instituída por Deus justamente para preservar essas palavras. Então, essa ideia de que as pessoas dizem, eu tenho a Bíblia, não preciso de confissões, na verdade é um grande engano. Isso é colocar um Deus maior no próprio erro do que naquilo que é estabelecido por Deus na sua palavra. Então vamos, irmãos, ver como isso se desenvolveu na história, como que a igreja entendeu a importância desses credos. Como que surgem os primeiros credos após a conclusão do cânon bíblico? Justamente da preocupação doutrinária e eclesiológica. A igreja entendeu a importância de manter unificada a doutrina a respeito de Cristo Jesus, a respeito do Deus Trino, e que a igreja vivesse nessa unidade baseada na fé comum. Elas começam a surgir, os credos começam a surgir por meio das chamadas regras de fé. Pequenas declarações objetivas sobre algumas verdades que eram professadas pela igreja. E logo nos primeiros escritos dos pais, como por exemplo em Inácio, nós já temos a importância estabelecida dessas regras de fé mantidas por um líder ordenado da igreja, pelos bispos. Eles eram aqueles que ensinavam as regras de fé para a igreja que a professava. Nós temos um documento muito antigo da igreja cristã, chamado Didaquê, em que ele mostra essa preocupação de preparar doutrinariamente as pessoas para que elas professassem a sua fé e fizessem parte da igreja e fossem preservadas no Deus. Aquilo que nós chamamos de a catequização, o curso de catecúmenos que nós temos hoje. O ensino dos principais princípios a respeito da fé, para que o cristão tenha esse conhecimento básico da doutrina de Deus e seja pronto para não ser enganado pelo erro. E nós já vimos essa preocupação nas cartas de Paulo, declarar os conceitos santos da palavra de Deus para preservar a igreja do erro. E os primeiros credos consistem justamente nessas tentativas de resumir a palavra de Deus, a doutrina a respeito de Cristo, para aqueles que professariam sua fé. Por isso eles também são chamados de fórmulas ou declarações batismais, ou seja, o mínimo necessário para se tornar um membro da igreja. O que o membro precisa basicamente saber para ser inserido como membro da igreja? Nesse contexto surgiram as primeiras fórmulas batismais. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo. E essas fórmulas começaram a se desenvolver até chegar naquilo que nós temos hoje, o credo apostólico. Nós temos primeiro pequenas declarações trinitárias sobre Dedeus. Elas começam a ser preservadas pelos pais da igreja, por exemplo, em Código de Roma. E aí isso é a semente daquilo que deveria ser o credo dos apóstolos. Um credo que resume a nossa doutrina a respeito de quem é Deus, daquilo que Cristo fez em nosso favor e daquilo que nós aguardamos. Tudo isso é resumido no credo dos apóstolos que a igreja professa. E ele era utilizado então, justamente para essa catequese, para essa instrução cristã básica nos principais pontos da doutrina a respeito da fé. Foi assim que surgiram os primeiros credos. Mas logo depois, conforme os anos foram passando, outras instruções começaram a surgir. Porque tudo bem, eu digo que eu creio em Cristo Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, mas como eu explico a sua divindade e a sua humanidade? E aí começam a surgir as grandes discussões sobre a Trindade e sobre a pessoa de Cristo Jesus. Nós temos, por exemplo, o Concílio de Nicéia, o primeiro grande concílio da igreja, que surgiu justamente com o objetivo de responder àquelas pessoas que negavam a divindade de Jesus. Nós tínhamos um presbítero de Alexandria chamado Ário, que negava que Jesus fosse plenamente divino. Ário, como os testemunhos de Jeová professam hoje, cria que Cristo era o primeiro da criação, e por isso ele tinha essa proporção muito elevada. Mas ele não era Deus na mesma substância do Pai. E no Concílio de Nicéia, então, os principais teólogos da época foram reunidos justamente para formular uma resposta a isso baseada na palavra de Deus, porque as Escrituras mostram que Cristo é verdadeiro Deus, da mesma forma como o Pai o é. E aí surge aquilo que nós chamamos de um credo niceno. Um credo com o objetivo de defender, de resumir e transmitir aquilo que a Escritura fala sobre a divindade de Jesus. Jesus é ser verdadeiro Deus. Aí surge então o credo de Niceno. Em Constantinopla, alguns anos depois, nós tivemos o oposto. Se por um lado agora a igreja reconhece, à luz das Escrituras, que Cristo é verdadeiro Deus, algumas pessoas passaram a negar a sua humanidade. Se ele é verdadeiro Deus, ele não poderia ser verdadeiro homem. Então, o Concílio de Constantinopla, mais uma vez, a igreja se reúne, analisa a palavra de Deus e, de acordo com a iluminação do Espírito Santo, entendem, não de forma inspirada, mas certamente iluminados por Deus, que Cristo é verdadeiro homem também. E nesse sentido,
eles estabelecem como normativo esse credo de Nicéia para toda a igreja. A igreja professa o credo de Nicéia para atestar que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essas são as sãs palavras que deveriam ser professadas pela igreja. Por quê? Porque a Escritura nos mostra que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Eles não estavam inventando nada de novo. Eles estavam simplesmente tornando uma linguagem consensual sobre aquilo que a Escritura já disse. O que a Escritura fala? Que Cristo é Deus? Ela fala que Cristo é homem. Então nós vamos padronizar isso por meio de palavras bíblicas, com o objetivo de resumir essas verdades e transmiti-las à igreja. Nesse contexto também nós tivemos a defesa da divindade do Espírito Santo. Algumas pessoas negavam que o Espírito Santo fosse Deus. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o Espírito Santo é sim verdadeiro Deus. Por exemplo, em Atos 5, quando Pedro diz que era necessariamente a Deus, ele estava transmitindo ao Espírito Santo. Por isso ele estava verdadeiro Deus. Então o Espírito Santo é verdadeiro Deus. Anos se passam, mais Jesus surge. Se Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como é que essas naturezas se relacionam? No contexto do concílio de Éfeso, nós tínhamos aqueles que negavam que havia uma união hipóstatica entre as naturezas divinas de Jesus. Pessoas que diziam que é como se fossem duas pessoas diferentes unidas no mesmo corpo. Então nós tínhamos a pessoa Cristo Deus e a pessoa humana. O que nós também entendemos como erro à luz das Escrituras. As Escrituras nos mostram um único Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o concílio de Éfeso foi justamente aquele que expressou isso em palavras, ou atestou a verdade bíblica, de que é uma só pessoa na qual atua as naturezas. Mas isso levou a outro problema. Agora, pessoas que haviam a tendência de unir demais essas duas naturezas, como se houvesse apenas uma única coisa, né? Como se houvesse uma confusão, uma mistura dessas naturezas. Só que eles falam, não, a gente consegue distinguir quando é a divindade de Jesus que está operando algo. Por exemplo, o ato de fazer milagres é um ato propriamente divino. E entre nós dizemos que a pessoa divina humana fez isso se deve propriamente à natureza divina de Jesus. Ou quando Jesus morre, nós não dizemos que ele morreu segundo a sua divindade, mas sim segundo a sua humanidade. A pessoa divina humana podia morrer por causa da sua humanidade, porque ele, como Deus, é imortal. Então, no concílio de Calcedônia, nós temos essa refutação à ideia das naturezas misturadas, confundidas, e o resumo final justamente dessas verdades discutidas ao longo de todos esses anos. Então, em Calcedônia, veja, em Nicéia surgiu o primeiro credo, o credo niceno, que foi então tornado normativo em Constantinopla. Por isso a gente vai ver esse credo também sendo chamado de credo niceno-constantinopolitano. E lá em Calcedônia nós vamos ter uma declaração que resume essas coisas, resume essas discussões para falar quais são os limites do que a gente pode falar a respeito de Cristo. Qual que é o vocabulário que as Escrituras então nos dão a base para falar a respeito de Cristo Jesus? Reafirmando que ele é Deus, que ele é homem, que suas naturezas não se misturam e também não se separam. É isso que Calcedônia basicamente vai dizer. E no mesmo período, nós temos um importante teólogo da igreja chamado Atanásio, que ele também professou um credo que resume essa ideia de um Deus trino, de um Cristo verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Nesse contexto surgem esses primeiros credos a respeito de quem Deus é. Então, qual que é o resumo do que diz Calcedônia? Em Jesus Cristo, a verdadeira divindade em oposição à área e a plena humanidade em oposição à apolinária estão inseparavelmente unidas em uma única pessoa, em oposição à história, mas sem se confundir em oposição a Eutílice. Nós temos um resumo desses 4 grandes concílios: contra os que negam a divindade de Jesus, contra os que negam a humanidade de Jesus, contra aqueles que identificam Jesus como pessoas diferentes, mas também contra aqueles que unem a tal ponto suas naturezas, que elas são confundidas e misturadas. Isso aqui a gente já tem nas Escrituras, mas isso é um resumo por meio de palavras daquilo que a Escritura fala sobre Cristo. É algo útil para nós. A gente pode resumir o que toda a Escritura fala sobre Cristo nessas palavras: que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, se confundirem as naturezas, mas também sem se dividir. Foi isso que os concílios da igreja nos ligaram ao longo da história. Por isso a importância dos credos e confissões. Isso no contexto da igreja primitiva. Só que quando nós vamos para a reforma protestante, para aquele período, nós vemos que eles também sentiram uma necessidade de sistematizar as doutrinas da fé, justamente pelo grande contexto de debate que havia na época. Nós vemos agora outras denominações cristãs surgirem, nós vemos agora alguns estados nacionais querendo aderir a uma fé ou a outra. Então eles falam: não, nós precisamos resumir aquilo que nós queremos. Precisamos resumir aquilo que nós entendemos que a Escritura nos fala sobre as principais doutrinas. Então nós temos uma preocupação dupla no contexto da reforma. Uma preocupação teológica: a igreja precisa se identificar biblicamente
E nós temos uma preocupação política. Os territórios precisavam se distinguir dos outros e eles faziam isso por meio de confissões. Nesse estado nós professamos essa confissão. Nesse outro estado nós professamos a outra confissão. E todos os principais grupos teológicos daquele período formularam os seus documentos de fé. Por exemplo, a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, professou o livro de oração comum, chamados 39 artigos da religião, e o livro das homilias. Então, aquele que quer entender de forma resumida o que crê a igreja anglicana, o que deveria crer, porque atualmente os anglicanos renegam esses documentos, é olhar justamente esses livros. Livro de oração comum, os 39 artigos da religião, que especialmente são bastante reformados, e o livro das homilias. Nós também tivemos os luteranos que em um primeiro momento professaram os catecismos de Lutero, mas que por conta das disputas precisaram fazer o que eles chamam de a fórmula da concórdia, porque havia alguns luteranos que estavam mais pendendo para a posição reformada sobre a ceia do Senhor, outros queriam voltar aquilo que Lutero afirmava sobre a ceia. Então, nessas discussões, eles propuseram uma concórdia naquilo que ficou conhecido como o livro da concórdia, que reúne os principais pontos das doutrinas luteranas e que tem como objetivo ser um instrumento pedagógico da igreja, ser usado pelos pastores para a instrução da igreja, naquilo que eles entendiam ser a terminologia legada pela igreja sobre a palavra de Deus. E aí nós temos nós, reformados. A igreja reformada foi uma das que mais produziu confissões de fé. Nós temos, por exemplo, os reformados continentais, especialmente a igreja da Holanda, que professou as 3 formas de unidade. Quais são as 3 formas de unidade? Nós temos a confissão belga, que foi escrita por um reformador chamado Guido de Bresse. Nós temos o catecismo de Heidelberg, que os irmãos devem se lembrar, a gente já usou aqui depois dos nossos cultos, que foi produzido por Zacarias Ursino, Gaspar Oliviano e Frederico III, que era o príncipe daquele período, que participou da formação desse catecismo, que tinha como objetivo ensinar os principais pontos da fé para a igreja, especialmente o credo, o Pai Nosso e os 10 mandamentos. E nós temos os cânones de Dort, que foram aquela discussão a respeito da teologia reformada, com o germiniano, que eles resumiram o que nós entendemos sobre a doutrina da salvação. Por isso, as 3 formas de unidade. Já na ilha, na Inglaterra, nós que temos essa tradição herdada dos puritanos ingleses, dos presbiterianos escoceses, nós professamos os símbolos de fé de Westminster. E vejam, irmãos, apesar de oficialmente nós subscrevermos aos símbolos de fé de Westminster, isso não significa que nós não possamos nos aproveitar dos símbolos da Igreja Reformada Continental. Nós o fazemos. Nós os aproveitamos sim, mas nós formalmente subscrevemos como Igreja Presbiteriana a isso daqui: a Confissão de Fé de Westminster, ao Breve Catecismo e ao Catecismo Maior. Naquele contexto, eles também elaboraram um diretório de culto, que tinha como objetivo instruir as igrejas a como proceder na liturgia do culto, na adoração a Deus. Nós não recebemos oficialmente, mas nós ainda podemos utilizá-lo como instrução, como outros livros são usados para nos ajudar no culto. Mas, quanto a esses 3, esse nós subscrevemos formalmente como igreja. Nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, consideramos isso aqui como um resumo, a declaração daquilo que a Escritura nos ensina sobre a fé. E se vocês observarem, a nossa revista vai gastar muitas aulas para falar sobre a confissão de fé de Westminster. Lá na lição 6, nós vamos ter uma pequena história de como esses documentos surgem. Por isso que eu não estou me preocupando em falar muito sobre eles agora. Depois nós vamos ter, até a lição de número 13, exposições dos capítulos da confissão de fé, sobre aquilo que nós temos nesses principais pontos: os fundamentos do que nós temos sobre Deus, a queda do homem, a salvação e seus benefícios, a esperança e certeza da salvação, a lei, a liberdade, o governo, a família, a igreja e as últimas coisas. Os capítulos da confissão de fé que falam sobre esses temas. Então, esses são os documentos que a teologia reformada insular, ou seja, da ilha, produziu para nós hoje. Mas nós poderíamos citar muitas outras. Por exemplo, nós temos a Confissão de Genebra em 1536, Confissão Reformada. Nós temos a Confissão de Guanabara, escrita em solo brasileiro, em 1558. Uma das primeiras confissões reformadas da história foi escrita em solo brasileiro. Nós podemos gastar tempo para falar dessa história, que é uma história bela de testemunho da fé, mas também triste do martírio dos nossos irmãos franceses em solo brasileiro. Nós temos a Confissão Francesa, de 1559, também chamada de Confissão Gallicana, a Confissão Escocesa, de 1560, escrita pelo fundador do presbiterianismo, John Knox, a Segunda Confissão Norvégica, de 1566, a Declaração de Savoy, de 1658. Então, vários documentos que têm como esse objetivo
resumir para nós aquilo que a igreja entendia como sendo revelação da palavra de Deus. O objetivo teológico, o objetivo pedagógico e também político naquele contexto, como nós vimos. Mas não é então que era a utilidade que a igreja reformada e as demais igrejas convencionais entendiam para esses documentos. Para que eles faziam isso? Em primeiro lugar, porque a defesa da fé culmina no nosso louvor a Deus. Em última instância, nós defendemos aquilo que nós professamos, porque nós temos que, ao fazermos isso, nós louvamos a Deus. Deus revela a sua verdade a nós e Ele espera que nós respondamos a essa verdade. E quando nós declaramos o que cremos sobre Deus, nós estamos o louvando. O autor desse livro diz que o verdadeiro louvor a Deus surge da compreensão precisa de quem Ele é e envolve a declaração do que Ele tem feito e faz, em termos de discurso doutrinário e forma de discurso. Então nós dizemos quem Deus é, o que Ele fez por nós e o que Ele continua fazendo. Quando declaramos a fé, nós estamos louvando. Afinal, a palavra louvor significa elogiar. E quando nós elogiamos alguém, nós dizemos o porquê nós fazemos isso. A nossa adoração é uma adoração trinitária. Nós adoramos o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E os credos nos ajudam a deixar claro essa fé comum que nós temos como igreja. Nós, como igreja, publicamente confessamos a fé no Deus Trino e o louvamos conjuntamente. E como eu disse, louvar significa elogiar. Quando nós fazemos isso, nós dizemos as razões pelas quais o louvado é digno de receber elogios. Os salmos mostram isso para nós. Eu queria citar o exemplo do Salmo 103. Vejam só o que o salmista nos diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu queria estar falando: olha, minha alma, bendiga ao Senhor, fale bem do Senhor, louve, elogie. Mas por que nada deve fazer isso? E a partir do verso 3, ele passa a dar todos os motivos pelos quais ele deveria louvar o Senhor. Por quê? Porque ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Ele é quem sara todas as enfermidades. Ele é quem dá conta, redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farda de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. E assim por diante. Isso que é louvar a Deus. Nós louvamos a Deus quando nós dizemos quem Ele é e o que Ele faz. Quando nós reconhecemos aquilo que Ele tem feito por nós. Por isso, quando nós declaramos a nossa fé em um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, em um Deus que tem todas as coisas, nós estamos louvando por quem Ele é e por aquilo que Ele fez. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que a nossa liturgia na igreja precisa ser espontânea. Nós valorizamos o culto à medida que ele é mais espontâneo no nosso coração. Mas em nenhum momento a Escritura nos diz que o nosso louvor deve ser espontâneo. A Escritura nos diz que a nossa adoração precisa ser bíblica. Deve partir-se do nosso coração, sinceramente, mas moldada pelos padrões estabelecidos por Deus. Por isso, lá em 1 Coríntios 14, Paulo vai falar: orarei com o coração, mas eu também orarei com a mente. Louvarei com o coração, mas também louvarei com a minha mente. Por quê? Porque a mente, nós assentimos positivamente aquilo que a Escritura nos ensina a respeito de Deus. Então, o culto precisa ser balizado, precisa ser padronizado a partir daquilo que as Escrituras nos ensinam. E a recitação dos credos da igreja, muitas pessoas sentem receios ao fazê-lo porque eles pensam que isso poderia levar a um mero formalismo. Não, eu não vou recitar o credo porque isso vai transformar o nosso culto em um culto meramente formal. Mas nós, se rejeitássemos todas as coisas que nós fazemos simplesmente por medo do formalismo, nós não leríamos os Salmos, por exemplo. O que eram os Salmos? Era um hinário do povo do Antigo Testamento. Era um hinário do povo do Antigo Testamento. Muitas vezes não apenas cantava, mas também lia e recitava. Então, o grande problema do formalismo nunca está em si naquilo que é recitado, mas no coração de quem está o fazendo. Muitas vezes nós podemos ser formais no na nossa pretensa espontaneidade. Quantas vezes talvez você não veio na igreja cantar um canto ensaiado pelo grupo e você simplesmente leu o que estava ali e não expressou isso no seu coração? Quantas vezes você não fez orações mecânicas que você pensava serem espontâneas, mas que também eram só a repetição de frases decoradas? Então tudo isso pode acontecer de qualquer forma. Não é a recitação dos credos que vai levar para que o nosso culto seja formalista. Eu posso muito bem recitar o credo com sinceridade de coração. Eu creio que os pais do de fato, creio verdadeiramente nessas coisas. Eu creio que Jesus Cristo se fez homem e morreu em meu favor. Eu, coletivamente, como igreja, creio nessas verdades. Essas verdades mudam a minha vida. Então, recitar credos não é algo necessariamente formalista. Pode ser, como qualquer outra coisa que a gente faz no culto. O grande problema é a disposição do nosso coração. Os credos são úteis porque eles são contraculturais. Eles relativizam tudo isso que nós falamos, da excessiva valorização do futuro, do desprezo da autoridade. Nós dizemos não. Nós, como igreja, vamos na contramão disso. Nós cremos uma verdade que é eterna. E
por isso, como toda a igreja da história, nós confessamos que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e assim por diante. Nós relativizamos o presente. Cremos em um Deus eterno, cuja verdade é eterna. Fazendo parte de uma igreja que, por causa de Cristo, é também eterna. Como nós vimos, todas as igrejas têm credos. Todos os cristãos têm. Mas alguns têm credos pessoais, baseados na sua imaginação, naquilo que eles pensam. Mas é muito mais útil, muito melhor, nós cremos objetivamente em credos, como igreja, coletivamente, professando junto aquilo que nós cremos. Essas pessoas, se são questionadas sobre o que a Bíblia ensina, eles vão apresentar uma síntese do que eles creem. Mas nós, tendo essa facilidade de ter um credo objetivo, podemos falar: olha, você quer saber o que eu creio? É só ler a minha confissão de fé, a confissão de fé da igreja que eu faço parte. Lá há um resumo de tudo aquilo que eu creio, porque é o que a palavra de Deus, de instância, diz. Então, recusar-se a adotar uma confissão pública é dar mais autoridade ao seu credo privado do que a igreja cristã, do que Deus, no passado, iluminando seus servos para nos trazer a exceção. Mas, por outro lado, os credos cumprem o papel vital de transmitir o evangelho entre gerações. Por isso, praticamente todo o catecismo da história tinha como objetivo expor o credo apostólico, os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso, com o objetivo de transmitir às gerações aquilo que é o básico da fé cristã, aquilo que nós, sabendo bem, poderemos desempenhar nosso papel como cristãos da melhor forma possível. Credos também limitam o poder. Por quê? Se uma igreja não tem um credo ou uma confissão pública, a opinião daquela igreja depende da opinião do pastor. Quantas igrejas nós não temos assim? O pastor é aquele que diz o que a igreja crê, numa outra semana ele muda de opinião e ensina outra coisa. Graças a Deus, em igrejas confessionais não é assim. O que depende da igreja presbiteriana não é a opinião do pastor. Você pode falar: pastor tal tem uma opinião, pastor tal tem outra. Mas em última instância, o que importa é que a igreja presbiteriana do Brasil publicamente confessa. Nenhuma opinião de pastor individual é maior do que o peso da confissão de fé professada pela igreja. Impede o caos de um pastor dar de opinião toda hora, de um conselho querer trazer inovações. Tudo isso é restringido pelos credos objetivos. Eles oferecem resumos completos da fé. Ou seja, se eu quero ter uma noção geral daquilo que a Escritura ensina, eu posso olhar para os credos, para as confissões de fé, e saber os principais pontos de cada doutrina, sobre quem Deus é, sobre a salvação, sobre a vida cristã, sobre a nossa relação com o magistrado civil, sobre as últimas coisas. Tudo isso é resumido nas nossas confissões de fé. Eles refletem a autoridade da igreja. Nós professamos sim que a igreja tem autoridade, sempre subordinada à palavra de Deus, mas com autoridade. E eles apontam para o conhecimento ideal que a igreja deve ter. Onde nós, como igreja, queremos chegar? O conhecimento dessas verdades reveladas pela palavra de Deus, resumidas nas confissões. E mostra transparência também. Nós somos uma igreja transparente. Nenhum de nós esconde aquilo que nós cremos. Se alguém quiser saber o que a gente crê, é só olhar para as nossas confissões de fé. Então, concluindo, irmãos, o que nós vimos hoje? Nós vimos que os credos e as confissões são documentos importantes da igreja porque eles sintetizam e expõem as doutrinas centrais sobre Deus e a sua revelação. Rejeitar credos e confissões é adotar uma visão modernista que rejeita a autoridade do passado e da igreja. Não adotar credos e confissões é dar mais autoridade ao próprio véu, enquanto adotá-los é uma forma de expressar a humildade teológica. As pessoas do passado sabiam mais que eu, se reuniram para discutir. Então, quando eu professo essas coisas, eu estou sendo humilde teologicamente. Credos e confissões não são apenas úteis para a vida da igreja, mas são imperativos como modelo das suas palavras. Essa era a preocupação de Paulo ao escrever a Timóteo. E declarar quem Deus é e o que ele faz em isso, em uma só voz, é uma forma de louvor. Quando nós professamos publicamente o que nós queremos, nós louvamos coletivamente a Deus. Certo? Alguma pergunta ou consideração sobre esse tema, irmãos? Por falta dessa observância, assim,
que, em primeira instância, justamente essa falta de segurança naquilo que está sendo ensinado. Por quê? Porque eu fico dependendo sempre daquilo que o pastor pensa. Nesse sentido, ele pode me dizer algo nesse domingo, semana que vem ele vai falar algo totalmente diferente. Então não tem uma coerência interna do sistema doutrinário para que a igreja avance em maturidade. Então ela fica estagnada em termos de maturidade espiritual. Além disso, a gente pode ver exemplos até de, por exemplo, pastores pentecostais que talvez, conhecendo a teologia reformada, queiram se tornar reformados. O que ele vai fazer? Muitas vezes ele pode tentar impor em sua igreja, falando, não, agora a gente vai crer nisso. Justamente pela falta de confissão, e muitas pessoas vão ficar confusas sobre isso, ou até mesmo vão sair da igreja, vai gerar uma divisão na igreja e tudo mais. Qual que seria o ideal? Ele fala, não, olha, nossa igreja tem uma função de natureza arminiana. Por exemplo, algumas assembleias de Deus têm função de fé. Agora eu não acredito mais nela. Qual que seria o mais lógico que eu deveria fazer? Olha, se eu não concordo mais com essa função, eu vou sair da igreja e vou para uma igreja em que eu confesse essas verdades de forma sincera. Então, ao invés de tentar impor isso para aquela comunidade, o mais correto seria ser coerente com a sua consciência e sair da igreja com condição para justamente impedir esses problemas. Divisão, pessoas que talvez poderiam se sentir incomodados, confusas por isso. Tudo isso seria evitado se as pessoas fossem coerentes com aquilo que elas professam. Certo? Assim, um exemplo que eu até compartilhei com o pastor, que tem uma igreja lá em Sorocaba, que é presbiteriana, estão assim tão sutilmente se distanciando que é o habitual da igreja presbiteriana, que uma reunião de mulheres já participaram lá. Tem muitas mulheres jovens, então, assim, jovens dentro da igreja presbiteriana, mas estão assim há 5 anos. E a minha cunhada comentou assim, porque lá na SAF, não sei o que, é uma mulher, vários mulheres, o que é SAF? Né? Assim, então dentro da igreja presbiteriana, as mulheres não sabem o que é SAF. E há o encontro de mulheres, há café, mas assim, a igreja presbiteriana, algumas, estão saindo tão fora do esquema, não tem mais SAF, não tem culpa, não tem nada mais. Nesse caso, a gente tem esse problema sendo demonstrado. Eu acredito que em menor grau, porque nesse caso não é uma negação frontal da comissão de fé. É uma negação de algo que faz parte sim, da nossa identidade presbiteriana e que, naturalmente, eles deveriam seguir. O problema é que tem, de fato, igrejas presbiterianas que já negam também a comissão de fé. Que ao invés de serem coerentes, falando, não, se eu não concordo, eu vou sair, preferem tentar trabalhar contra a comissão de fé e ensinar algo totalmente contrário. Que é um problema, porque quando a gente vai para a nossa Constituição, é falado que é dever de todo membro da igreja receber o sistema doutrinário contido nos estudos de fé, e no caso dos oficiais isso é ainda mais claro, porque todo oficial ordenado tem que formalmente subscrever ao sistema de fé, dizer que eles são de fato o resumo e exposição daquilo que a palavra de Deus diz. Então, se eu concordo com isso, o natural seria eu sair da igreja, ao invés de eu tentar ir contra aquilo que eu mesmo jurei e professei diante de nós. Esse é o grande problema. E tem igrejas presbiterianas que fazem isso também, infelizmente. Certo, irmãos? Então, assim nós encerramos nossa introdução sobre a subscrição confessional, por que nós, provavelmente, presbiterianos, subscrevemos aquilo que nós subscrevemos, e a partir da semana que vem nós vamos entrar propriamente na nossa revista, que vai expor para nós um pouco disso que a gente comentou, o que a Escritura fala sobre a subscrição confessional, quais são os principais credos que nós professamos e quais são as principais doutrinas da nossa confissão de fé que nós publicamente professamos, certo? Por isso que conhecemos.